João 17, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do nosso Deus. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Até aqui a palavra do nosso Deus. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pois tu és santo, 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 e o Senhor está nesse lugar somente por tua graça e misericórdia. Abençoa-nos nessa noite, fala aos corações aqui, Senhor. Desperta-nos, corrige-nos, exorta-nos, mas também reanima-nos na tua palavra e no poder do teu Espírito, para a glória do Senhor, ó Deus e Pai, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, essa mensagem, como falei, é uma continuação da mensagem da manhã. Então, se você não esteve pela manhã, eu recomendo fortemente que você ouça a gravação, que os nossos eficientes jovens daqui a pouco não hoje, né? Mas nos próximos dias vão compartilhar no grupo da membresia de visitantes da igreja. A gente tem procurado fazer isso no início da semana. Mateus e Carol têm nos ajudado aí nessa missão. E a gente está colocando. Então, se você puder, ouça a mensagem da manhã. Mas eu vou repetir uma história. Não é serve como ilustração, mas não é uma ilustração. É uma história real que aconteceu num campo de concentração nazista na Alemanha, nos tempos do nazismo. Vou falar de forma mais sucinta. Falei um pouco mais, de forma mais detida pela manhã. Então, se quiser, depois você ouça novamente a pregação. Mas um homem chamado Maximiliano Maria Kolbe, um padre, um sacerdote católico, foi levado prisioneiro junto com outros a um campo de concentração na Alemanha nazista. Eu acho que não era exatamente na Alemanha, mas era dentro do, digamos assim, Império Germânico ali,
nazista, que ele havia campos de concentração em vários lugares, e aquele homem estava no lugar onde foi estabelecida uma regra. A regra era a seguinte: se um homem fugisse do campo de concentração, 10 seriam mortos. Foi a regra estabelecida pela liderança daquele campo de concentração. E o que aconteceu? Um homem fugiu, e aí as autoridades militares nazistas juntaram vários homens e comunicaram: como vocês sabem, se alguém fugisse, 10 seriam mortos, e nós vamos selecionar 10 homens aqui entre vocês, era um grupo lá de homens, para que sejam confinados numa sala, uma sala pequena, onde ficariam sem água e sem comida até morrerem por inanição. Isso de fato aconteceu. Não era para assustar, não. De fato, aqueles 10 homens foram selecionados, foram enjaulados numa cela e deixados à míngua para morrerem de fome e de sede. E foram morrer. À medida que alguém morria, os soldados vinham, recolhiam um corpo, e assim foi até o último. E quando eles começaram a selecionar, eles escolheram o último, ou um dos últimos homens, um homem que já estava aos prantos, e quando ele foi selecionado pelo oficial nazista, ele começou a chorar e falou: por favor, não me leve, eu tenho mulher, tenho filhos, eu nunca mais vou poder ver minha mulher, nunca mais vou poder ver minha esposa, meus filhos, por favor, tenha misericórdia, não me leve. O oficial nazista não quis saber, pegou, arrastou ele para junto dos outros que já tinham sido selecionados, bateram nele, e aí o Frei Maximiliano Kolbe saiu do meio daqueles homens, interpelou o oficial e disse: senhor, eu sou um sacerdote católico e eu peço que você me coloque no lugar desse homem. Eu já estou velho, não tenho família, e ele é um homem que tem a sua esposa, os seus filhos, permita que eu vá no lugar dele. O tenente ficou meio assustado e falou: ok, é melhor para a gente ter homens jovens do que um homem velho como você. Mas antes ele perguntou assim: você conhece esse porco polonês? Que era um polonês que estava ali. Ele falou: não o conheço. Então ele se dispôs a entregar a sua vida por um homem que ele sequer conhecia, e o oficial nazista aceitou a sua oferta, devolveu o homem ao grupo dos que ficaram, juntou Maximiliano Kolbe aos demais, os encerrou numa cela, e ali ele ficou sem comer nem beber nada, junto com mais 9 homens, até a sua morte. E ele morreu assim. E ele foi canonizado na Igreja Católica. Esse homem que sobreviveu ao campo de concentração e viveu até 90 e poucos anos e contou essa história, se tornou um filme católico, e esse homem foi canonizado, hoje é o São Maximiliano Kolbe. Nós não concordamos com a canonização, nem cremos de forma alguma que ele pode interceder por nós, mas entendemos sim que é um exemplo notável, irmãos. Um homem que literalmente deu a sua vida para salvar outro. E por que eu citei isso de manhã? Porque é uma história marcante que nos lembra do próprio Cristo. Embora tenhamos todas as divergências com as doutrinas católicas, esse homem agiu como o nosso Senhor e Salvador. Ele entregou a sua vida para salvar um homem. E Jesus aqui está às portas de entregar a sua vida para morrer por nós. E ele apresenta essa belíssima oração depois de um momento de mais intimidade com os seus discípulos ali no cenáculo. E aqui ele termina falando do seu sacrifício e faz essa oração ao Pai. E no primeiro momento ele ora ao Pai para que Deus completasse, glorificasse o seu nome na vida dele. No segundo momento ele ora pelos seus discípulos daqueles dias. Em outras palavras, ele fala para o Senhor: eu estou no mundo, enquanto eu estava no mundo eu os guardava e os protegia, mas eu não estarei mais no mundo, então guarda-os, Senhor. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é verdade. Ele diz no versículo 17. E agora, a partir do versículo 20, que será o foco da pregação dessa noite, ele ora por mim. E ele ora por você. Tudo que falei pela manhã se aplica a nós. Mas Jesus ali estava orando pelos que o seguiam nos seus dias. E claro que isso se aplica a nós também. Mas agora ele está orando por você. Está orando pela Silvia, está orando pelo João Rosa, está orando pelo Johnny, está orando pela Isabel, está orando pelo Diácono Zé Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque é simplesmente o que está no texto. Olha o que diz o versículo 20. Não peço somente por estes. Estes quem? Estes que estavam no mundo ainda nos seus dias e que eram seus discípulos. Não peço somente por estes, mas também por aqueles. Que aqueles? Por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. E aqui o primeiro ponto dessa mensagem, muito simples, mas que a gente precisa sempre se lembrar. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não há outro caminho para chegar à salvação que não seja conhecendo a palavra.
E aí, irmãos, a gente precisa, como ouvimos também na nossa escola dominical, hoje foi maravilhosa a escola dominical, para mim foi duplamente maravilhoso, que além de eu ficar feliz da vida de ver os irmãos apresentando aqui, né, tivemos 6 grupos, né, o da juventude foi o E ou foi o F, não me lembro, acho que foram 5 grupos apresentando aqui, além de ter sido ficado maravilhado com esses 5 ou 6 grupos falando da palavra de Deus, da lição, ainda fiquei de folga, que eu fiquei ali só ouvindo, não precisei dar aula hoje, então para mim foi duplamente abençoador ter uma folguinha e ser abençoado e ver os irmãos estudando, se aplicando na palavra de Deus. E brincadeiras à parte, falamos da palavra de Deus e valorize a palavra de Deus, irmãos. Que é por meio dela que nós chegamos à salvação. Por meio da iluminação que o Espírito de Deus traz ao nosso coração, a partir da pregação da palavra, nós somos salvos. Vai lá em Romanos 10. Epístola de Paulo aos Romanos, um pouquinho à frente na sua Bíblia. No capítulo 10, fala isso de forma explícita. Romanos 10. Vou ler só um trecho. Gostaria de ler todo o livro, mas todo o capítulo, pelo menos. Mas o tempo não permite. Mas Romanos 10, 14. Diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E leia em voz alta o versículo 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Como disse o pastor John McAllister, quando esteve pregando aqui em nossa igreja, Deus escolheu que a fé não viesse pelo ver, que a fé não viesse pelo sentir. Embora possamos ver coisas que nos somem a fé, sentir emoções que contribuem para a nossa fé, mas a Bíblia deixa clara, de Gênesis a Apocalipse, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, Jesus, voltando a João 17, ele fala isso no versículo 20. Ora, não somente por aqueles, mas por aqueles que vierem a crer nele, por meio da palavra que eles falarem. Então, irmãos, nós estamos aqui como se fosse uma grande corrida de bastão, né? Já viu aquelas corridas, né, das Olimpíadas, vai passando um bastão, só que uma corrida que já dura 2000 anos. Que aqueles discípulos passaram o bastão da pregação do evangelho para outros, que passaram para outros, que passaram para outros, e chegamos a nós, e nós estamos passando para outros, até que o Senhor volte, há de ser assim. E essa palavra que Jesus falou, e por quem ele creu que viessem a crer nele, que convenceu pessoas dos seus dias, continua convencendo até o dia de hoje, e ela tem poder, irmãos. A palavra de Deus tem poder para transformar as nossas vidas. Então, primeiro ponto, Jesus ora por nós. Não só nós, mas todos aqueles que viriam a crer nele. E Jesus aqui, a partir do versículo 21, ele faz um pedido muito claro e muito importante. Imagina um momento, irmãos. Jesus está falando que ele está às portas de ser entregue à morte. Não era um momento fácil. Ele está orando ao Pai. E você há de concordar comigo que em situações extremas, nós escolhemos melhor as palavras. Como se você sabe que um ente querido seu está partindo, e você não sabe se aquela é a sua última conversa com ele, você vai ser mais delicado, mais cuidadoso com as suas palavras, e ao mesmo tempo vai querer falar tudo o que for mais importante para ele. Se você está no seu casamento, você quer que ali seja marcante o que você vai compartilhar com a sua esposa, com o seu esposo. Então, momentos são importantes. Jesus está à porta do seu sacrifício, toda a palavra de Jesus foi importante, nenhuma palavra caiu dos seus lábios, nada fora do lugar. Mas há de entender que aqui nesse momento ele fala algo muito importante, e nós lemos a partir do versículo 21, ele falando de unidade. Pois diz assim: a fim de que todos sejam um. Eu vou ler o versículo 20 novamente. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, naquele momento difícil, aquele momento sensível, Jesus pede ao Pai que os seus discípulos sejam um, ou seja, tenham unidade, e essa unidade vai ser um testemunho para o mundo. Às vezes a gente pensa em tantas formas de testemunhar. Se a gente tivesse um canal do YouTube com muitas visualizações, se a gente fizéssemos uma peça teatral, nada contra ter um canal no YouTube nem fazer uma peça teatral, mas se a gente fizesse isso, fizesse aquilo, e a fórmula, por assim dizer, que Jesus nos dá aqui de dar o testemunho para o mundo é a nossa unidade, irmãos.
as pessoas verem que nós realmente amamos uns aos outros, que nós realmente temos unidade, mesmo sendo diferentes em muitos aspectos. E isso testemunha a glória de Deus para o mundo, segundo as palavras de Jesus aqui nesse texto. E ele continua aqui no versículo 22, eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Leia o versículo 22 e 23 comigo em voz alta, por favor. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste. Então, irmãos, olha que coisa forte. Jesus fala que eles tenham unidade, assim como eu e o Pai somos um, e isso vai testemunhar para o mundo acerca do Cristo, acerca do Evangelho. E eu queria chamar a atenção no versículo 23 para essas duas questões. Primeiro que Jesus fala aqui, orando ao Pai, que os seus discípulos fossem aperfeiçoados na unidade, e depois o que eu já falei, que ele fala do mundo testificar que nós viemos de Deus por meio da unidade. Mas essa fala de Jesus, aperfeiçoados na unidade, me chamou a atenção. Se algo precisa ser aperfeiçoado, é que é algo que está em constante manutenção. Lá em casa tem um filtro de água, e de vez em quando tem que trocar a vela. Né? E lá em casa, como usa muita água, porque cozinha muito, faz muito suco, faz muita coisa, muita gente em casa, então a gente não pode perder o tempo, que a água começa a ficar fraca, e o problema não é nem a água ficar fraca, é você começar a consumir impurezas da água. Então você tem que fazer uma manutenção do seu filtro com alguma frequência. E assim, quando Jesus fala aperfeiçoados na unidade, eu creio que ele está falando que nós precisamos constantemente sermos aperfeiçoados por Deus para vivermos em unidade. Viver em unidade não é fácil. Em nenhum nível de relacionamento da nossa vida. Em alguns é mais fácil, em outros é mais difícil. Na vida conjugal, uma vez eu vi um casal falando para mim, mas a gente nunca brigou, a gente tem um relacionamento maravilhoso, eu amo a minha esposa, ela me ama, a gente tem uma vida tão boa, tão maravilhosa. Quanto tempo vocês têm de casado? 6 meses. Ah, tá bom. Daqui a uns 10 anos, né, Bruno? A gente conversa. Não que o tempo que nos mate a lealdade, como disse certo compositor popular. Mas as dificuldades vêm, irmãos. E as coisas vão se tornando mais desafiadoras com o passar do tempo. Então, o relacionamento conjugal traz dificuldade. O relacionamento entre pais e filhos impõe dificuldades também. O relacionamento entre colegas de trabalho, por vezes, é muito difícil. Tem gente fazendo assim, né? Por que será? Eu não sei se eu sempre fui muito light, mas eu já tive meus problemas no trabalho, mas eu devo ser muito pragmático. Assim. Eu tenho um psicólogo, o pastor Javier depois faz a minha análise, aí me dá um laudo, se ele já não fez. Né? Mas devo ser muito pragmático. E aí, às vezes, pessoas, eu nem esquentava a cabeça, eu queria fazer meu trabalho e ganhar meu salário no final do mês e vida que segue. Mas, no trabalho, a gente tem os nossos desafios também. E na igreja não é diferente. Eu quero voltar a uma fala que eu trouxe quando eu falei do nosso tema do nosso retiro, e vocês vão me ouvir falar um pouco sobre isso, porque, como disse Paulo aos Filipenses, não é peso para mim, é segurança para vós, que eu vos fale as mesmas coisas. Mas queria chamar a atenção para 3 aspectos que a gente precisa estar atento quando se relaciona com pessoas. Primeiro, o momento. As pessoas passam por momentos diferentes. Uma mulher grávida tem certas reações que, às vezes, quando não estava grávida, ela não tinha. Quem já teve uma mulher grávida em casa sabe disso. Uma família, um casal, com um bebê recém-nascido em casa, tem certas demandas que não são comuns. Quem nunca que tem filhos nunca chegou no narizinho do bebezinho recém-nascido e botou assim para ver se estava respirando. Eu fiz isso com o Daniel, com a Raquel já no final. O João está sempre vivo. Quando chega no terceiro, não, ele resiste a tudo. Ainda mais o João, né? Que o João é fora de série. Então a avó não gosta não, mas o primeiro filho, irmãos, quando tu bota... e o João quando tu vê o filho pequenininho assim, né? Primeiro filho, com recém-nascido, 2 semanas, 1 mês, aí você vê aquele pedaço de gente, ele parece um ratinho. O Daniel, ainda bem que já foi passarinho, o bichinho era feio, tadinho, era muito feio. Agora eu não acho tanto não, mas ele era muito feio, parecia um ratinho molhado. E aí... Não fala pra ele não, pode brincar, Valquinho vai falar pra ele que eu conheço o Valquinho.
Depois eu te mostro uma foto, se você quiser comprovação, eu tenho como provar. E aí a gente via aquele ratinho molhado no carrinho de criança do lado da cama. Eu tive as vezes que eu botei... Esse garoto tá respirando? Tá vivo mesmo? Porque não se mexe, gente. Parece que... Tu vê que as coisas mudam. Eu tô falando o quê? Do momento. Houve um dia em que Daniel não se movia. Amém? Quem conhece meu filho sabe do que eu estou falando. Então, dia houve em que Daniel Azevedo Lídia não se movia e ficava igual um rato molhado, parado assim, de olho fechado. E eu botando aqui para saber se ele estava respirando. Era um momento. Raquel já era mais bonitinha. Raquel deu outros trabalhos e tem um temperamento só misericórdia. Mas, pelo menos era mais bonitinha. Mas, momentos. Então, uma família com uma criança que parece um ratinho molhado é uma coisa. Uma mulher grávida é outra. Um casal que acabou de casar e está com 6 meses de casado é outro. Um casal que já está vivendo aquela síndrome do ninho vazio, que os filhos já estão casando, temos casais aqui que já têm filhos casados com filhos. Já estão vivendo aquela coisa de sentar para jantar, olhar o marido para a cara da esposa e agora é só nós? Mas a casa era cheia, agora está vazia? Como é que é isso? Momentos. Os momentos na vida são diferentes. E isso influencia as pessoas. Então, para que a gente tenha unidade, a gente precisa ter sensibilidade para entender que as pessoas estão em diferentes momentos. Já falei isso aqui e estou reforçando. Não, e volto a dizer, não para justificar pecados. Ah, mas essa pessoa está meio nervosa, está meio estressada, então por isso ela sai dando patada em todo mundo. Não tem problema, não tem problema. Não justifica pecados, mas explica comportamentos e a gente precisa estar sensível a isso. Se o nosso foco, é o que nós estamos vendo aqui, é batalhar pela unidade do povo de Deus. Outra coisa que já falei, que também é importante, o momento. E eu falei temperamento, mas como temperamento é uma palavra que gera muitas controvérsias, se você quiser saber mais sobre isso, converse com o nosso psicólogo, pastor Javier. Mas, prefiro usar agora a palavra personalidade. As pessoas têm personalidades diferentes que são construídas a partir da sua vivência, do seu perfil. Né? Quem tem mais de um filho aqui já deve ter ficado surpreso com as reações diferentes dos filhos. Para não usar o exemplo de filhos, mas de irmãos, eu e meus irmãos somos bem diferentes. Para reduzir mais, eu e minha irmã, né, somos pessoas completamente diferentes. Mônica sempre foi, a minha irmã sempre foi aquela pessoa muito sensível, muito emotiva, tudo chora. Uma vez abraçou a avó da... Ela foi na casa da Tati, a gente era namorado ou noivo, não me lembro agora. E a vozinha da Tati estava lá, ela abraçou e falou: Vó Maria, que saudade de você. Aí eu olhei para a cara dela e falei: mas ela nunca viu a Dona Maria, como é que ela está com saudade? Mas ela é tão intensa, ela sente as emoções que ela abraçou a velhinha e falou assim: que saudade eu tô de você. Eu olhei pra cara da Tati e falei: mas ela não conhece a Dona Maria, como é que tá com saudade? É a intensidade que a minha irmã vive as coisas. E eu sempre fui, né, mais light, mais assim, o mundo tá caindo e eu tô igual o Diácono César, assim, tranquilão, né, César? Em paz, meio baiano. Acho que eu nasci na Bahia e não tô sabendo ainda. Porque as pessoas têm personalidade, mesmo vendo do mesmo ventre. As pessoas têm personalidades diferentes. Volto a dizer, isso justifica pecados? Não. Todos nós, independente da sua origem, da sua família, quem trabalha, né, na área de sistêmica, né, que chama, né, pastor, que trabalha muito essa questão da família, estuda muito essa questão de como a origem familiar influencia a construção da psique, da personalidade da pessoa. Então, nós temos personalidades moldadas pelo nosso temperamento, pelas nossas experiências, pelas nossas conquistas, pelas nossas frustrações. Então, pessoas vivem momentos diferentes, têm personalidades diferentes. E o terceiro e último ponto, para a gente fechar, têm níveis de conhecimento diferentes. Então, você não pode esperar de uma criança de 5 anos o entendimento de um jovem de 15, ou de um jovem de 15 o entendimento de um homem maduro de 30. Embora muitos homens de 30 hoje tenham menos entendimento do que muitos jovens de 15, infelizmente. Mas, via de regra, homens de 30, de 35, de 40 anos devem ser maduros. Então, as pessoas têm diferentes níveis de conhecimento. Então, como falei aqui em pregação há um tempo atrás, você precisa considerar isso. Porque qual é o seu foco? Aí falando como alguém bem objetivo, bem diferente da minha irmã, né, irmão? Mas que não é tão objetivo, embora seja uma mulher brilhante, genial, uma cabeça... Glória a Deus, uma pessoa maravilhosa, mas eu sou mais objetivo do que ela, e somos irmãos, fomos criados na mesma casa, nas mesmas circunstâncias. Alguém bem objetivo. Você precisa ter um alvo na sua vida. Qual é o seu alvo? Glorificar a Deus. Viver para a glória de Deus.
E aí o que Jesus fala aqui? Jesus ora para que nós sejamos aperfeiçoados na unidade. Então o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para que a vontade de Deus, expressa por Cristo nessa oração, possa se cumprir? E aí esses elementos que eu passei para você ajudam você a lidar com isso. O meu irmão, ele está num momento diferente do meu. O meu irmão tem uma personalidade diferente da minha. E o meu irmão, por vezes, tem um nível de conhecimento diferente do meu. Ele ainda não entendeu alguns contornos do Evangelho, ainda não entendeu alguns contornos da vida cristã, que talvez eu já entendi. Ele não passou por certos desafios que eu já passei. Um dos grandes problemas que a gente tem em gerar unidade, seja no seio familiar, no trabalho, na vizinhança ou na igreja, é a gente querer ver a vida dos outros pela nossa própria lente. Então, eu quero que o outro tenha as mesmas prioridades que eu tenho, tenha as mesmas reações que eu tenho, e quando ele não tem, eu fico muito bravo com ele. Porque isso para mim é tão óbvio. Quem é casado aqui há algum tempo que nunca falou ou ouviu isso, ou falou e ouviu como eu? Mas isso é tão óbvio, você não entendeu? Não, a esposa não entendeu, ou o marido não entendeu. E assim é a vida a dois. Então não leia o outro pelas suas lentes, que você pode cometer injustiças muito grandes. E pior, não contribuir para o que Jesus pede ao Pai aqui em oração, que nós sejamos aperfeiçoados em unidade. Volto a dizer, irmãos, isso não é para justificar pecado. Ah, mas o irmão tem a boca que não se controla, ele é assim mesmo, deixa para lá, nasceu assim, vai morrer assim. Não, cristão não tem que ter síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Você deve exortar o irmão em amor e pedir a Deus sabedoria para isso. Falar, irmãos, a Bíblia fala que a gente deve ter domínio próprio. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser cheios do Espírito. E que o fruto do Espírito é amor, mansidão, longanimidade, amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Os 9 elementos lá do fruto do Espírito. Então, se a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, Efésios 5,18, mas deixai-vos encher ou enchei-vos do Espírito Santo. E lá em Gálatas 5 fala que o fruto do Espírito inclui esses elementos. Tudo bem que você é meio agitado, você fala o que dá na cabeça, mas você como cristão está fora do plano de Deus. Então, quer ajuda? Eu vou orar por você e te ajudar. Mas se você tiver liberdade e abertura para isso. Não é para justificar pecado, fulano é assim, vai ficar assim. Não. A gente precisa buscar o caráter de Cristo, que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas o que eu estou falando não diz tanto respeito a você olhar para você, a você na hora de olhar para o outro. E na hora de olhar para o outro, corrigir sim, com a graça do Senhor, ajudar a corrigir aquilo que for necessário. Mas ter humildade de reconhecer, ele está num momento diferente do meu, ele tem uma personalidade diferente da minha, e ele pode ter um nível de conhecimento do Evangelho diferente do meu, então eu preciso ter paciência. E se quiser uma palavra final para te estimular nisso, se Deus não tivesse paciência conosco, como seríamos? Só pensa nisso. Se Deus viesse comigo, agisse comigo como por vezes eu ajo, ou eu penso em agir com os outros, o que seria da minha vida? E aí talvez você repense muito dos seus atos. Então, primeira coisa que Jesus fala, nós cremos por meio da palavra que é pregada, e ele ora para que tenha unidade. E por fim, o terceiro e último ponto, a partir do versículo 24, Jesus fala algo muito precioso aqui, irmãos. Está muito conectado com a pregação da manhã, se puder ouça, se você não esteve aqui. Que eu falei de manhã, que a gente muitas vezes tem uma visão de um Deus passivo. Que Deus está nos céus, Jesus está sentado no alto sublime trono, olhando para você. Vai lá, Marquinhos, faz aí, estou te esperando. O que tu vai fazer? Vai lá, irmã Ana Marcelo, vamos lá. Estou aqui do céu olhando você, vai lá. Para ver se vai mandar um raio na sua cabeça ou se vai mandar uma bênção. Mas Jesus está no alto sublime trono à destra do Pai, mas ele não é um Deus passivo, ele é um Deus ativo, ele age na vida do seu povo. E Deus quer se relacionar com o seu povo. Quer a prova disso? Leia o versículo 24 comigo. Palavras de Jesus. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Meu irmão, se eu morrer agora, e essa verdade estiver impressa no meu coração, eu vou em paz. Fico com pena da minha esposa, mas eu vou em paz. Tá, eu tenho pai. É que a minha mulher que vai ter que criar 3 filhos, você já criou, mãe. Mas tudo bem, fico com pena da minha mãe, do meu pai com 76 anos, tadinho, perder um filho não é fácil. Mas, com mais pena da mulher que vai ter que criar 3 crianças sozinha.
Ó, a gente aqui, o pastor Javier agora já fez o laudo completo da sistêmica, falta conhecer meu pai, né, pastor? Agora tá tudo encaminhado. Já ganhei uma consulta psicológica gratuita. Mas, brincadeiras à parte, irmãos. O que Jesus está falando aqui? Ele pede ao Pai que os que o Pai deu a ele estejam com ele. Então, se você crê em Jesus Cristo, se você foi alcançado pela graça do Senhor, Deus não está do céu olhando, mandando raio na sua cabeça. A gente tem que viver de modo digno do Senhor, mas Ele quer se relacionar contigo. Vou ler de novo. A minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Louvado seja Deus. Então, quando você pensar assim, eu quero estar com Jesus, eu quero viver para a glória de Deus, eu quero, como cantamos, o Enzo que sabe tudo de cabeça. O que a gente cantou de manhã com o André? Ah, como eu desejo, como eu espero, em que verei. Então, cantamos isso de manhã com tanta alegria, que verdade maravilhosa. Ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Cante isso com alegria. Isso é verdade, deve ecoar no nosso coração, mas saiba de uma coisa. Segundo o texto que nós lemos, são palavras de Jesus, não segundo o que eu acho. Ele também espera o dia em que ele nos verá diante dele, irmãos. Você entende isso? Ele quer estar conosco. Isso muda simplesmente tudo. Que não é acerca de nós fazermos coisas boas para sermos aceitos por um Deus iracundo e brabo. Não é sobre viver uma vida moralmente correta e pagar seus impostos e respeitar sua família, que são coisas que devemos fazer. Mas tem a ver com o que está no versículo 3 desse mesmo capítulo. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Conhecimento ali é relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. O Filho quer que estejamos com Ele. Isso é muito profundo, irmãos. Isso palavras não podem expressar. Somente quem já experimentou isso no seu coração sabe expressar isso um pouco do que eu creio que é verdade. Ele quer se relacionar com os seus. Ele não quer só que você viva uma vida correta. Ele não quer só que você pregue o evangelho. Ele não quer só que você honre os seus pais, que você honre o seu cônjuge, que você crie seus filhos no temor do Senhor. Ele quer se relacionar contigo. E se o Deus Todo-Poderoso quer alguma coisa, não preciso nem dizer mais nada. Mas para a gente concluir e participarmos da ceia do Senhor. Pai, a minha vontade é que onde estou, versículo 24, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste e porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Então ele está orando por aqueles que reconheceram que ele é o Messias enviado por Deus. Nós! É o que vamos fazer daqui a pouco. Ao participar da ceia, estamos fazendo essa memória de Jesus Cristo. E reconhecendo que ele é o Messias, que ele que estabeleceu essa ordenança. Isso aqui não é algo trivial, não é somente um memorial. Nesse aspecto, nós somos bastante calvinistas, porque Calvino falava isso, que a presença do Espírito Santo na ceia é algo bem peculiar. Não é somente um memorial, é sim um memorial, é isso, mas não é só isso. Quando a gente participa disso aqui, Ele está presente, irmãos. E não é religiosidade, não. Porque Ele quer se relacionar com os seus à mesa. E Ele não quer só que a gente esteja com Ele, mas Ele quer que a gente conheça a glória que o Senhor conferiu a Ele. E aí no versículo 25 Ele fala: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Deus quer se relacionar com o seu povo. Todos nós temos demandas, temos necessidades. Alguns estão no momento que têm necessidades maiores. Alguns têm uma personalidade que sente mais as necessidades do que outros que são mais frios, tipo eu. E outros,
não entenderam muito bem o Evangelho e ficam mais ansiosos. Todos temos necessidade, mas a maior necessidade já nos foi concedida. Um relacionamento vivo com o único Deus vivo e verdadeiro. E isso foi por intermédio de Jesus Cristo que morreu na cruz em nosso lugar. Aquele homem que citei no início dessa pregação da manhã, que entre os católicos é conhecido como São Maximiliano Kolbe, cujo nome era Maximiliano Maria Kolbe, teve uma atitude notável. Ele deu a sua vida e foi encerrado numa jaula até morrer por inanição. Dizem alguns que os 9 morreram, ele ficou vivo, os nazistas foram e deram uma injeção com ácido no coração dele para parar e ele morreu. Mas se foi assim ou não, ele morreu de todo jeito. Ele deu a sua vida para salvar um homem. Mas Jesus Cristo deu a sua vida para salvar uma multidão que viria a crer nele. E entre esses estão contados eu e você. E ele quer se relacionar contigo. Ele quer que você esteja onde ele está. Ele quer que você conheça a glória que ele tem desde a fundação do mundo. E eu te pergunto, diante disso, qual o tamanho dos nossos problemas? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o único Deus vivo e verdadeiro. Eu vou falar em primeira pessoa, embora eu não goste, mas para você trazer isso para você. Me amou, me alcançou, me elegeu antes da fundação do mundo nele, enviou seu filho para morrer por mim, revelou essa verdade por intermédio do seu Espírito, e ele quer estar comigo. Qualquer coisa que eu sofra é pequeno. Embora a gente tenha todas as discordâncias com a Igreja Católica, eu creio, que Maximiliano Kolbe entendeu isso. E por isso ele preferiu a morte e estar logo com o Senhor, para salvar um homem que desejava estar com a sua família.